Olá, meus amigos, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Aurélio Burrê. Nós vamos trabalhar aqui um tema super importante, um tema ligado à Lei Geral de Proteção de Dados. Vamos trabalhar a responsabilidade civil por vazamento de dados sensíveis, dados comuns. Qual é a diferença do tratamento na jurisprudência? Eu quero dizer para vocês que essa aula que vocês vão assistir é um trecho de uma aula do meu curso completo de Direito Civil, que está fazendo um sucesso, a imersão em Direito Civil, o curso completo, em que nós trabalhamos Direito Civil de maneira detida em mais de 60 horas de aula. Na plataforma Hotmart, você pode assistir no seu celular, baixar o aplicativo. Então está com 20% de desconto. Aproveita porque é por tempo limitado. Eu vou colocar o link aqui na descrição do vídeo para você aproveitar a promoção. E esses temas que a gente vai trabalhar aqui, né, esse tema envolvendo responsabilidade civil, é um tema que também com certeza pode cair no Exame Nacional da Magistratura e na prova do Ministério Público do Rio de Janeiro. Então eu vou colocar também o link dos meus cursos específicos para a prova do Exame Nacional da Magistratura, que é o Quebrando a Banca FGV Teoria e Questões, tá? Em que a gente faz uma análise estatística das provas da FGV, de todas as provas de carreira jurídica de 2018 a 2024, e aí você vai receber também essa estatística, está aí na tela para vocês, uma estatística dos temas mais cobrados dentro de cada ramo do direito civil, e o objetivo aqui é que você assista a aula já sabendo que aquele tema que eu estou trabalhando é dos temas mais cobrados, aumentando assim a sua chance de aprovação. Ainda vai ter um cronograma de estudo e uma aula de estratégia de estudos, como estudar através de questões e através de jurisprudência em 2 horas do seu dia. Então você às vezes já faz o seu curso preparatório, já tem seus afazeres, eu quero que você reserve 2 horas do seu dia para, além de estudar direito civil comigo, pegar a minha estratégia para estudar todas as matérias que caem no Exame Nacional. E para quem vai fazer a prova do Ministério Público do Rio de Janeiro, temos o nosso grupo de estudos para a prova do MP Questões Objetivas. Então, vou deixar todas as inscrições aqui no link aqui embaixo. Clica, estude, analise as propostas. Se tiver na dúvida, manda mensagem para mim. Vou botar meu WhatsApp aí também na descrição do vídeo. Fique realmente à vontade, tá certo? Bom, então, sem mais delongas, vou soltar a vinheta para quando a gente voltar, já entrar na aula de responsabilidade civil por vazamento de dados. Até já! Um outro tema que acaba esbarrando em responsabilidade civil, mas também tem a ver com direitos da personalidade, diz respeito à Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Eu quero falar com vocês sobre o vazamento de dados. Porque quando a gente fala em Lei Geral de Proteção de Dados, há o reconhecimento de que a proteção dos dados, ela também é um direito fundamental, um direito da personalidade. Os seus dados pessoais devem ser protegidos e não devem ser violados. O problema é que no mundo moderno você espalha os seus dados pessoais a todo momento. Quando você vai fazer uma matrícula num curso, quando você vai fazer um login num site, quando você vai abrir uma conta no banco, você fornece dados pessoais. E a LGPD, ela divide os dados pessoais comuns, como nome, endereço, né? Sexo, né? Que seria o gênero, em dados comuns, esse que estão lá nos documentos, no registro civil, em dados sensíveis. Existem dados pessoais que são sensíveis, que merecem um tratamento especial por parte de empresas, para que eles não sejam vazados. Então, vamos pegar um caso concreto e trabalhar essa questão da LGPD e vazamento de dados? Olha só,
Vamos lá. O caso é o seguinte, coloquei aí na tela para vocês. Laura ajuizou ação contra a concessionária Light Serviços de Eletricidade S.A. Essa é uma questão que eu coloquei no meu curso de resolução de questões discursivas. Eu elaborei essa questão para o curso com base no entendimento da STJ. Eu acho muito legal treinar com questões. Aqui eu trago algumas questões discursivas, né, mas lá no curso são aulas todas em cima de questões. Então, a autora alega, né, que a ré, a Light, incidiu em grave falha ao permitir que os dados dela, nome, número de telefone, endereço, detalhes da fatura, RG, de inúmeros usuários vazassem e dessa forma fossem acessados por terceiros, os quais lucraram posteriormente com a venda do conteúdo. Esses terceiros, né, eles venderam o conteúdo que ele vende para fazer golpe, né? Golpista que compra isso. A autora afirma que não só golpista, tá? Às vezes você pode ter até alguém que escritórios de direito, às vezes querem procurar dados para ingressar com a ação em face de alguém e às vezes compram, né, no mercado negro esses dados. A autora afirma que a negligência no armazenamento configura ilícito, capaz de gerar dano moral in re ipsa. Um dano moral que decorre do próprio fato, né, in re ipsa, pelo simples fato do vazamento. Uma vez que o caso consiste em violação de nada pessoa humana, que é constitucionalmente tutelada, além de ofensa a direitos da personalidade. Por esse motivo, pede a condenação de R$25 mil a título de compensação por danos morais. Em contestação, a ré afirma que a falha, embora... Olha só, a falha, embora lamentável, é incontestável isso, tá, gente? A falha aconteceu. A gente sabe, então, que a empresa confirma que houve vazamento de dados. Mas ela está dizendo que não gera por si só dano moral, na medida em que compete a quem pleiteia demonstrar que a exposição foi além de dissabores e o fato resultou em dores de ordem psíquica. Atenção, gente. Está errado. Você não precisa provar que sofreu. Lembra que eu falei que dano moral não é sofrimento, não é vexame, não é humilhação. Você tem que comprovar a lesão ao direito da personalidade, mas essa lesão tem que ser relevante. É óbvio que o vazamento do nome, do endereço, né, de dados pessoais viola, de certa maneira, a privacidade. Mas essa lesão é relevante a ponto de gerar um dano moral in re ipsa? Entendeu o que você tem, a análise que você tem que fazer? É isso que nós temos que nos perguntar aqui. E o que acontece, gente? O entendimento da jurisprudência é que quando há o vazamento de dados comuns, como nome, endereço, telefone, isso não gera dano moral in re ipsa. Porque muito embora esteja sendo vazada, né, e violada a privacidade da pessoa, não é uma lesão relevante, porque esses dados são de fáceis acessos. Esses dados já estão espalhados. É fácil conseguir o nome, o endereço, o telefone de qualquer pessoa hoje, porque você faz isso em qualquer login. E a Lei Geral de Proteção de Dados não exige um tratamento especial de proteção desses dados. A Lei Geral de Proteção de Dados vai exigir um tratamento especial dos chamados dados pessoais sensíveis. Quais são esses? Olha só, entendimento do STJ aqui sobre o tema. Né? O artigo 5º, inciso 2 da Lei Geral de Proteção de Dados traz um rol taxativo de dados pessoais considerados sensíveis. E, de acordo com o artigo 11 da LGPD, eles têm tratamento diferenciado. Quais são os dados sensíveis? São aquelas informações sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou organização religiosa, dados referentes à saúde sexual. São dados que, mais do que privados, envolvem a intimidade da pessoa. Então, o que acontece? Como o vazamento de dados da Eletropaulo, no meu exemplo foi a Light,
vazou dados comuns, não há que se falar em dano moral, porque não há uma lesão relevante à privacidade ou à intimidade. Agora, se a lesão tivesse sido, né, desses dados comuns e fosse provado o nexo de causalidade entre o vazamento e um golpe, então, ó, como ela pegou o meu endereço, foi vendido para terceiro, com base nisso eles me assaltaram, me deram um golpe. Aí você comprovando que há um nexo entre o vazamento e o golpe, o assalto, aí sim você pode falar em responsabilidade da empresa. Mas o simples vazamento, sem a comprovação de um dano, não. Cuidado. O simples vazamento de dados sensíveis, aí sim gera um dano moral em ré ipsa. Então, entendeu a diferença que você tem que fazer? Se for um simples vazamento de dados comuns, não há dano moral em ré ipsa. Tem que comprovar um nexo de um dano que ocorreu depois. Agora, o simples vazamento de dados sensíveis já gera por si só dano moral. Entenderam? Essa diferença tem que ser feita. Por lesão à privacidade e à intimidade de maneira relevante. Aí é importante você fazer a diferença para uma outra situação. Para um caso que eu vou colocar na tela aqui. Olha só. Instituição financeira responde por defeito na prestação de serviços consistente no tratamento indevido de dados pessoais, bancários, quando tais informações são utilizadas, olha só o nexo aqui, vazou o dado pessoal, ainda que seja comum, mas aí um estelionatário usou para dar um golpe, aí a instituição financeira ou qualquer empresa pode ser responsabilizada. Veja, julgado de outubro de 2023. Como assim, professor? Primeiro, a instituição financeira se submete ao CDC, artigo 297. Então, o vazamento de dados é falha na prestação de serviço. E a súmula 479 do STJ vai dizer que as instituições financeiras respondem objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiro no âmbito de operações bancárias. O que aconteceu nesse julgado aqui? O que aconteceu foi o seguinte: o indivíduo ele pediu um financiamento no banco para comprar uma moto. Vamos supor que seja um financiamento de 20 prestações. Ele já tinha pago 4 prestações e ele recebeu um dinheiro que estava para quitar todas as prestações. Então ele entrou no site da instituição financeira e seguiu ali as explicações, como é que ele faria para quitar amortizando os juros. E o site orientava ele a mandar um e-mail, né, manifestando a vontade de quitar as prestações restantes. Ele mandou e-mail para a instituição financeira seguindo as orientações do site. Alguns dias depois, ele recebeu uma mensagem de WhatsApp de alguém que se apresentava como gerente do banco, falando que eles receberam um e-mail e que sabiam que ele queria quitar as prestações. Olha só, como é que o golpista tinha essas informações? Que não são dados sensíveis, mas são dados que caíram nas mãos de um golpista, entenderam? E aí ele, acreditando que era do banco, afinal de contas ele tinha acabado de mandar um e-mail, eles passaram um código de barras para ele efetuar o pagamento. Era um valor alto, R$10.000, ele foi lá e pagou. Não observou que o destinatário do código de barras não era o banco. E aí? E aí que ele caiu no golpe, no mês seguinte veio a cobrança da fatura de outra prestação. Ele procurou o banco e o banco falou, não posso fazer nada, você que caiu no golpe, aí o problema é seu. Claro que ele entrou na justiça, alegando, nesse caso, e provando que o vazamento de dados, aí sim, gerou a possibilidade da aplicação daquele golpe. Entendeu?
Né? Não é que ele tem que provar que o golpista pegou aquela informação, não tem como provar isso, mas o nexo fica evidente, porque como é que eles sabiam que ele estava querendo quitar? Então está provado que houve uma falha do banco. E essa falha a falha fez com que os dados caíssem nas mãos do golpista. Então é importante fazer esse distinguish. Tem muita gente repetindo por aí. O simples vazamento de dados não gera dano moral. Pode gerar dano material, nesse exemplo que eu dei. O banco vai ter que pagar o valor que ele perdeu. E também pode gerar dano moral. O simples vazamento, não o simples só, né? Que tem esse nexo gerando o golpe. Agora, se for dados sensíveis, o simples vazamento pode gerar dano moral. Perfeito?